Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim. Olá, você que nos segue nas multiplataformas aqui do blog do Márcio Rangel, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando hoje um ciclo de bate-papos onde semanalmente eu vou estar recebendo alguém aqui para conversar sobre política, sobre economia, mas principalmente conversar sobre sua vida. Como é que esses atores políticos, o trabalho deles influenciam a sua vida, a sua rotina. Hoje você está vendo aí que o convidado é especial. A gente já começa com o pé direito recebendo o nosso deputado federal Romero Rodrigues. E eu digo nosso porque nós temos uma intimidade com Campina Grande, o blog tem essa intimidade com Campina Grande e Romero é genuinamente um deputado federal de Campina Grande. Antes da gente começar a conversar, Romero, primeiro, satisfação em recebê-lo presencialmente aqui. A gente só tinha tido uns contatos por videoconferência lá em Brasília, mas eu vou começar exatamente com a provocação que eu lhe fazia antes da gente começar a gravar. Passou rápido e já foi 50% do mandato do senhor como deputado federal, do seu retorno à Câmara dos Deputados Federais. Olhando para um retrovisor do seu trabalho, o que é que o senhor pode destacar dessa primeira fase? Mas primeiro, agradecer a você a gentileza, o espaço, a oportunidade de conversar contigo, com os que assistem pelas plataformas, né, espalhadas aí pelo Brasil, pelo mundo. Hoje a tecnologia na conectividade, né, é integrada e a gente fica muito feliz, honrado e também, claro, agradecer pela sua gentileza de sempre, de me permitir, né, vir conhecer os estudos. Parabéns, está fantástico, sensacional. De fato, você tem essa visão de futuro, essa visão empreendedora e acho que ajuda, né? Aquele menino lá de Lagoa Seca, ou seja, cresceu, prosperou, se desenvolveu e hoje ele, de toda forma, está oferecendo aí a boa informação à Paraíba inteira, principalmente a região aqui do compartimento da Borborema, uma das pessoas que o conhecem pessoalmente. Então, obrigado aí pela oportunidade, pela chance de também vir aqui, né? Presencialmente, já fiz outras vezes por vídeo, né, por a gente à distância um pouco, e também hoje a tecnologia permite, mas hoje presencialmente. Então é uma honra muito grande. Em relação ao mandato, de fato, faz pouco tempo, mas o tempo está passando muito rápido e parece que foi ontem, né, mas já estamos a 50% do mandato, embora a principal ação do deputado ela termina sendo a destinação de recursos, e você só consegue destinar recursos porque sempre o orçamento ele é definido ao final de cada ano. Você assume no início do ano, então nós tivemos o primeiro orçamento. Agora é que a gente vai definir o segundo orçamento nosso, porque eu acho que você está acompanhando e todo mundo, enfim, o orçamento do ano passado não foi aprovado por uma questão de algo que aconteceu diferente de todo o tempo. Está ainda para ser votado, porque também se esperou a eleição da mesa da Câmara e do Senado. Provavelmente, esse processo de votação do orçamento do ano passado, da destinação, aliás, do ano passado para este ano, a gente foi definido em dezembro, a peça está pronta, mas não foi votada ainda. Devemos provavelmente votar essa matéria, que é o orçamento deste ano de 2025, agora após o Carnaval. E aí a gente vai fazer a redefinição da destinação dos recursos para este ano de 2025. Também teve aquela questão de Flávio Dino, como você bem acompanhou, aquilo atrapalhou um pouco, porque criou uma instabilidade, criou uma dúvida, e na dúvida o Congresso Nacional preferiu tentar ver se consegue esclarecer com a nova mesa diretora que foi eleita, Câmara e Senado, para a gente seguir agora após o Carnaval com a aprovação do orçamento para 2025. É incrível, mas já se passou um mês, está se passando o segundo mês de 2025, está trabalhando ainda com o orçamento do ano passado. Mas é uma realidade posta e a gente tem que, de toda forma, tentar resolver aí nos próximos dias. Mas é 50% de mandato, de fato, onde eu pude, Márcio, no primeiro ano, trabalhar na Câmara como presidente da Comissão de Turismo, rodei o Brasil inteiro, trabalhei bastante, estruturei a comissão. Quando eu assumi a comissão, ela possuía apenas de orçamento R$30.000. R$30.000, você fazer turismo no Brasil, 30 mil, não dá para uma pessoa fazer uma viagem, se for contar passagem aérea, hospedagem, as despesas que tem do dia a dia, da rotina, você poder oferecer alguma coisa. Então, ao sair da comissão, nós conseguimos aprovar um orçamento no âmbito da comissão de R$2 milhões,
2 milhões de reais e, ao final, após a votação e a aprovação do orçamento, ficou 950 milhões para infraestrutura turística, para promoção e divulgação. Não se faz turismo, você sabe, sem promover e sem divulgar, porque a gente está no Brasil de dimensão continental, nós não conhecemos nem o nosso país. Às vezes a gente não conhece nem o nosso estado, as belezas naturais. Então, promoção e divulgação e também capacitação. Então, a gente conseguiu estruturar a comissão já a partir do segundo ano, porque o orçamento foi aprovado em 2023, no final de 2023, diferentemente desse ano, foi votado dentro do próprio ano, seguiu para o ano de 2024, quando eu não mais estava na comissão, porque eu fui liderar o partido. E aí, o ano passado, nós ficamos como líder do partido, ajudamos bastante, fortalecemos o partido em relação à questão da liderança nas articulações. Viramos para 2025, acho que com um saldo positivo, partidariamente falando. Eu até fui sondado pelos colegas para continuar esse ano, mas a gente fez um acerto lá e fizemos a eleição da liderança, que é com a eleição até 2026. Então ficou um colega meu de São Paulo agora como líder, fiquei como vice-líder e em 2026 eu já volto novamente como líder, que é o encerramento do mandato desses 50% que você está se referindo, né? Para a gente concluir aí e fazer as entregas que forem possíveis. Nessa experiência como presidente da Comissão de Turismo, o que é que o senhor pode destacar para a gente aqui na Paraíba? O senhor, obviamente, teve experiência como prefeito de Campina Grande durante 8 anos e sabe o quão é importante costurar esses apoios em Brasília, por exemplo, para fazer um evento como o maior São João do mundo. O que a gente conseguiu. A comissão ela tem suas limitações, embora a atuação dela não pode se restringir a um único local, a uma única cidade ou a um único estado. Então a gente pensou ela de forma macro. Qual a forma macro? Era aprovar uma estrutura que pudesse permitir que o ministro do Turismo pudesse ter um olhar nacional com recursos de estruturação, que é infraestrutura turística, com recursos para promoção e divulgação. Você vê que o ano passado fazia tempo que o São João não recebia do próprio Ministério do Turismo um aporte, recebeu 2 milhões de reais. Isso já é fruto de um trabalho que foi feito nacionalmente, não foi feito exclusivamente para atender uma demanda do Estado. Quando a gente senta numa comissão, a gente tem que pensar o Brasil. Porque senão o cara vai dizer, gente, você é presidente de uma comissão, de uma Assembleia Legislativa ou de um Congresso Nacional. Então a gente teve que pensar a comissão enquanto Brasil, na questão de promoção, divulgação e recursos para estruturação, e a relação com o próprio ministro, né? O ministro é um cara que eu ligo, ele me atende, criou uma relação super boa. Agora, esse ano a gente está colhendo também os frutos disso, Márcio. Eu já até falei sobre o São João desse ano com ele. E já está previsto novamente um aporte de mais 2 milhões de reais para o São João aqui de Campina Grande. Consegui aí apoio lá para o evento de Guarabira, a Festa da Luz, que aconteceu agora recentemente. Foram 500 mil reais em atrações. No passado, você não se recorda, mas nos mandatos anteriores, onde o Ministério do Turismo ele liberava recurso diretamente para contratação de bandas por parte das prefeituras, deu problema em todo canto. Tem prefeito ainda hoje que não consegue ser candidato porque terminou respondendo, às vezes até indevidamente, porque a coisa era tão desorganizada. Ele recebia o recurso e pagava banda. Só que uma banda paga em Lagoa Seca um valor. Aí em Campina Grande, vizinho, pagava outro valor. Estou citando exemplo, não é o que de fato aconteceu. E quando havia essa comparação, havia uma diferença muito grande. Uma discrepância. Uma discrepância e as pessoas foram punidas, né? Muitos prefeitos até criaram uma metodologia que facilitava muito, mas terminou, como facilitou demais, criou muito problema. As pessoas às vezes sacavam o dinheiro para pagar as bandas. Aí, criou muito problema no Brasil inteiro. O que é que ele faz agora? Libera as bandas. As pessoas apresentam uma proposta e o próprio Ministério contrata num valor padrão e faz a liberação das bandas. Agora aconteceu... O próprio Ministério paga através do SESI. Agora em Guarabira mesmo é um exemplo. A gente conseguiu em Guarabira agora 500 mil reais em bandas. Não foi a própria prefeitura que pegou o recurso e fez a liberação, mas já ajuda muito, né? Já ajuda, ao invés de você contratar, boas bandas, grandes atrações. Então a gente deu, porque, Márcio, esse recurso que a gente conseguiu também contou com o apoio da comissão. Você deve ter escutado a discussão do PES,
A discussão do PES, ela se originou, se fortaleceu no âmbito da comissão, porque não estava previsto a manutenção do PES. A gente empreendeu essa luta lá e o PES serve para o Brasil inteiro. Hotéis, bares, restaurantes. Foi criado na pandemia, né? Foi criado na pandemia, mas foi enviada uma lei no início de 2023 que estabelecia o término. Acabando. Já porque era para prevalecer apenas na pandemia. Só que tinha muita gente se endividou na pandemia e aí era injusto você encerrar antes do pessoal, pelo menos, estabelecer o término do pagamento desse endividamento. Geralmente foi por 5 anos. Então, a comissão trabalhou muito nisso. Como também a comissão trabalhou 5% do valor que era destinado para o sistema S para promoção e divulgação do turismo. É onde entra essa questão da contratação das bandas. Fomos nós também que empreendemos essa luta lá, essa defesa e essa conquista. Terminou desburocratizando, né? Facilitando, inclusive, o acesso. Porque não existia. Como o pessoal do Sistema S não queria, na verdade, abrir mão desse recurso, então houve um acerto, um acordo de 5% o Ministério do Turismo poder indicar em atrações. Então ajudou o Brasil inteiro, né? Romero, vamos falar um pouquinho agora, tangenciando... Isso eu estou falando do meu trabalho em relação à questão específica na comissão. Na comissão. Prestando um pouco de contas disso, porque foi um trabalho de fato que tem uma repercussão, às vezes as pessoas não sabem. Mas eu ajudei o Brasil inteiro. Promoção, divulgação com PES, com e os reflexos vão ser sentidos a nível nacional? Já deve estar sendo sentido, né? Porque hoje eu vejo as prefeituras já pedindo, como é que a gente consegue uma banda? Uhum. E assim, antes não era possível. Ô Romero, no que diz respeito à sua relação com os municípios, o senhor, obviamente, voltar a dar o exemplo, como gestor, tem esse know-how e até aumenta um pouco a responsabilidade, porque termina sabendo, ou conhecendo demais a necessidade dos gestores, seja de cidades de maior porte, como Campina Grande, seja de cidades de menor porte, como a minha cidade, Lagoa Seca, que tem 28 mil habitantes. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa relação com os municípios e o que é que elas podem esperar, ou o que é que esses municípios podem esperar do seu trabalho, visto que agora sim a gente está começando, de fato e de direito, a engrenar o trabalho do mandato que começou em 2023? Esse agora vai ser o segundo período de aporte de recursos que a gente vai destinar, a gente vai estar definindo. Eu já conversei com todos os prefeitos, prefeitas, com os amigos também que fazem parceria. Você falou em Lagoa Seca, tem Fábio, ainda sábado estive com o Fábio pessoalmente, almoçamos lá em Brasília com a prefeita Michele Ribeiro, com o prefeito João Costa, o prefeito Henrique, Carlos Henrique, lá em Areal, e o vice-prefeito também. Almoçamos em Brasília. Mas assim, os municípios onde eu fui votado com prefeito ou com prefeita, com liderança política na prefeitura, eu já fiz uma planilha de aporte de recursos para ajudar todos eles. Eu procuro ser o mais solícito possível, o mais correto possível, porque quando você aporta recurso, é uma retribuição que você dá aos munícipes, com obras e ações, muita coisa também, Márcio, na área de saúde, às vezes passa imperceptível, mas sinceramente falando, talvez são poucos os municípios que conseguem sobreviver sem um custeio de PAP. Aí o que é PAP? É assistência básica, né? O que acontece nas unidades de saúde. O custeio é um dinheiro extra para pagar os Você custos. Pode usar para tudo, é livre. O que é o custeio? O custeio é para custear mesmo. Então tem o custeio de MAC, que é média e alta complexidade, resolutividade de exames, cirurgias eletivas. O caso do Hospital da Lagoa Seca. Você deve estar cansado de ouvir a prefeita Michele, na época de Dona Dalva, Fábio enquanto prefeito e Fábio enquanto deputado dizer: sem custeio a gente não sobrevive. Recebe 70, gasta 500. É mais ou menos essa conta aí por mês. É mais ou menos essa conta. Você sabe que você acompanha um pouco de perto a administração do Lagoa Seca, mas imagine, como é que você recebe 70 e gasta 500? Tem uma despesa de 500, fixa. E se você ousar em fazer um pouco mais, aumenta a despesa. As pessoas dizem assim: saúde não tem preço. Não é verdade? Você faz um pedido, diz: mas isso não tem preço, é saúde. Mas tem custo. Mas tem um custo. Você tem que pagar um médico, pagar uma clínica, fazer um exame, você tem que pagar por uma cirurgia, você tem que pagar os insumos, você tem um custo de manutenção da própria estrutura e assim sucessivamente, do médico ao auxiliar, não é verdade? Então tem um custo, não tem preço, aparentemente parece ser uma coisa verídica, mas tem um custo. E só sobrevive se for com custeio.
Só sobrevive com custeio. Eu coloquei agora em dezembro do ano passado, surgiu uma oportunidade, no âmbito até da comissão lá da CMO, que é a Comissão de Orçamento, quando da discussão do orçamento, que foi no âmbito da comissão aprovado o ano passado. Surgiu um recursozinho, eu coloco um pouco em cada local e tal. Surgiu uma mudança também por conta dessa confusão de Flávio Dino, eu tive que fazer uma modificação. Coloquei lá 1 milhão em Lagoa Seca, depois coloquei mais 1 milhão pela CMO de recurso para custeio, que vai ser creditado ainda agora. A Michelle já vai receber esse presente agora, a partir da aprovação do orçamento, eu acho que será liberado. E assim sucessivamente, sabe? Então são as coisas que acontecem, você consegue ajudar bastante. Eu tenho ajudado todas as cidades. Tem uma moto niveladora, que é uma Patrol, tá já aí para ser entregue. Eu até conversei com o Fábio, falta só o translado de João Pessoa para Campina, para a gente fazer a entrega 0 km, novinha, para atender a demanda. Já entregamos outros equipamentos, e assim sucessivamente a gente faz isso com todas as cidades. Entregamos uma Retra agora recentemente também lá na cidade de Massaranduba, entreguei em São João do Cariri, e nessas cidades todas a gente tem trabalhado bastante, e a forma de retribuir, eu penso assim, sem querer ser melhor do que ninguém, mas eu consigo ajudar muitas cidades, porque as cidades com prefeitura, por conta da expressiva votação em Campina, já saí eleito da cidade de Campina Grande, então não tenho muitas cidades. Significa dizer que eu tenho um pouquinho mais de folga e de saldo para ajudar um pouco de forma melhor, mais estruturada, no valor maior, as cidades que nos apoiam. Já que o senhor falou de Campina Grande, que termina sendo o coração da sua atuação parlamentar, historicamente, desde vereador, qual é a expectativa de Romero num trabalho conjunto nessa segunda fase do governo Bruno? Olha, nós ajudamos bastante a cidade, porque a gente pensou a cidade enquanto referência na área de saúde, e aí nós destinamos recursos para a implantação de uma ala de oncologia infantil no hospital da FAP. A FAP, você sabe que tem uma referência importante para a região inteira. Campina não tem oncologia infantil. É incrível, com a referência que é Campina, não possui. Então a gente colocou recurso lá para a estruturação de toda uma área, e colocamos também no HU para construção. Estamos só esperando a liberação de um terreno por parte do governo federal para o governo federal, ou seja, Ministério da Previdência passar para a SPU passar para a EBSER, aqui, que era o antigo terreno do Barracão. Acho que você não lembra do Barracão, porque eu acho que você era muito criança na época. O Barracão é encostado lá, um terreno que o INSS tinha a Previdência Social, tinha um INAMPS. Que dá na Almeida Barreto. Dá na Almeida Barreto. Aquela entrada colado, que é isolada, isso, né? Então eu coloquei 5 milhões de reais ali, o recurso já está na conta lá, para a construção mesmo de uma ala de oncologia infantil específica, própria, especializada. O recurso está na conta, está só esperando essa liberação do terreno. E me comprometi também, enquanto construído, de equipar todo o equipamento, inclusive com os aparelhos necessários de realização de exames. Coloquei recurso na prefeitura também na área de saúde e custeio, porque também a gente sabe que Campina, grande, o nome é top, mas tem uma receita pequena. É um cobertor curto. Você, quando tenta cobrir os pés, você descobre talvez metade do corpo, porque é uma cidade também referência para todo canto, para todos os municípios. Então, Campina exclusivamente, a prefeitura, se for só depender da prefeitura, esqueça, está quebrada. Quebrada, eu digo assim, no sentido que não consegue manter uma estrutura da Secretaria de Saúde funcionando. Porque a FAP, a saúde aqui é plena, tem convênio com a prefeitura. O hospital universitário passa pela prefeitura. O HELP, coloquei recurso no HELP também. Tudo passa pela prefeitura. Aí vem o que mais? Todos os hospitais privados de Campina são contratualizados de serviços. Esse passa pela prefeitura, mas se a conta aumenta, a prefeitura tem que desembolsar. Quando chega, por exemplo, a FAP, o recurso que vem direto do Ministério da Saúde, vamos imaginar para a quimioterapia, em maio já acaba. Do ano inteiro? Do ano inteiro já acaba em maio, porque você vai chegar a um paciente com quimioterapia e dizer, não, venha daqui a 2 meses, venha daqui a 3 meses. É uma sentença de morte. Ou você cuida logo, ou o paciente não resiste. Para salvar vidas, a prefeitura então tem que fazer o aporte do resto do ano, na conta da prefeitura. Vamos citar outro exemplo, radioterapia. Em julho já acaba o recurso para radioterapia. O teto destinado, que tem um teto de valor, já consome o teto todo em maio de quimioterapia, já consome o teto todo em julho de radioterapia, e assim sucessivamente. Se a prefeitura não chega junto
não apoia, não dá um estímulo para ter a complementação dos serviços, para. Como é que fecha essa Então, conta? é dificílimo, só com custeio. Só fecha se tiver aporte externo. Estou citando o exemplo de Campinas, mas se estende ao restante da Paraíba inteira. Só que Campinas você multiplica por 100, né? Porque termina multiplicando. O déficit de Lagoa as cidades. Seca multiplica por 100, Campina. É assim. Então tem que ter essa ajuda. Então a gente ajuda com custeio, com recurso também para outras ações na cidade que são importantes, que são fundamentais, dentro de um valor que nós temos. Claro que a gente também tem um limite, né? Não é um limite, não é ilimitado. Máquinas e equipamentos, a gente também. Agora, o ano passado chegou uma retroescavadeira aqui em Campinas, tem 5 tratores agora para cortar terra, por conta também da demora lá no empenhamento disso, que é recurso de emenda impositiva, mas deve estar chegando aí várias máquinas também, Patrol também chegando aqui em Campina Grande, e recurso para obras de infraestrutura. Agora estou pensando combinei com o prefeito Bruno, uma ação específica, eu estou sem divulgar ainda, porque a gente vai fazer aí conjuntamente, esperando por ele, para a gente fazer a definição aí o anúncio nos próximos dias, embora também o orçamento ainda, como eu lhe falei, está travado. E vou colocar recurso de custeio também, né? Tem que colocar aí um aporte significativo de recurso para a prefeitura para ajudar, né? Como se fosse, de fato, um SOS que toda cidade precisa. E Campina, mais intensamente, na área de saúde, de custeio, de MAC, de PAP, principalmente de MAC em Campina Grande, que eu falo da alta e média complexidade, da média e alta complexidade, que é o MAC, né? Que é exatamente essas coisas de hospital, de realização de todo tipo de exames, principalmente exames de imagens, e assim sucessivamente. Para poder essa máquina, ela poder ter um ritmo de andamentos, porque senão, de fato, não tem quem consiga gerir a prefeitura. Eu estou dizendo isso porque fui prefeito. Estou sendo apenas sincero. Talvez até ajude nessa reflexão, para dizer que o recurso da Prefeitura de Campina, de FPM, de ICMS, de SS, de IPTU, ele é insuficiente para você conseguir manter em funcionamento a máquina da saúde municipal. Ou seja, como o senhor mesmo disse, a conta não fecha para o ano todo. É por isso que se fala tanto, né, em suplementação orçamentária, de emenda de custeio, de ajuda de parlamentar, porque sem essa contribuição não fecha. Sinceramente, não funciona. Tem que ser honesto. Acho que a gente tem que ter humildade de reconhecer, até porque eu digo como gestor que fui. E não é uma exclusividade só de Campina, isso é no Brasil todo. Isso é no Brasil inteiro. Quando eu assumi a prefeitura, não existia custeio. Custeio veio surgir no final do segundo mandato meu, infelizmente. Então a gente quase não teve acesso. Então o sacrifício é muito grande. Porque você sacrifica o resto da prefeitura todinha. Porque você sabe que tem uma lei. A lei como é? A lei de responsabilidade fiscal. Na educação é 25%. Tudo que eu arrecado, 25% tem que ir para a educação. Na saúde, 15%. No mínimo, né? Porque senão nem as contas são aprovadas. Então, o percentual mínimo de investimento na saúde, o que é constitucional, é 15%. Na educação, 25%. Só que deveria ser o inverso, né? Era para ser 25% na saúde e talvez o próprio 25% ou 15% na educação. Porque talvez fosse suficiente para manter a máquina da educação. Porque a saúde, diferentemente da educação, você consegue, por antecipação, dizer quanto é que vai ser um custo de um tratamento de saúde? Não consegue. Não consegue. Você começa a fazer uma cirurgia. Você sabe qual é o resultado final dessa cirurgia, o quanto vai ser necessário? Porque às vezes de uma você aparece outro problema. Não é verdade? Às vezes você vai fazer um exame pensando que está tudo tranquilo, está com problema. Então é um custo que ele não tem um limite técnico de você dizer, só vou gastar isso. É ilimitado, enquanto, de toda forma, aquele problema precisar de ser solucionado. O senhor usou uma expressão interessante quando o senhor diz que a saúde não tem preço, né? Não, tem custo, não tem preço. E eu queria pegar esse gancho para lhe provocar para uma realidade que também o senhor viveu. Muito se fala, Romero, quando a gente fala de política de saúde, de custeio, dessas diferenças, talvez partidárias, que terminam influenciando na vida do administrativo. A gente sempre acompanhou isso. Olha, talvez seja salutar ter prefeitura politicamente de um lado e Estado de outro, para cada um tentar fazer um pouquinho mais.
Mas parece que quando o assunto é saúde, o calcanhar de Aquiles parece que dói mais. Porque não é de hoje, não é só o prefeito Bruno que cobra. O senhor cobrou como prefeito, outros gestores. Veneziano cobrava de Cássio quando governador e ele era prefeito. Por que é tão difícil pensar em conjunto na política de saúde, nessa relação prefeitura e Estado? Porque agora mesmo o prefeito Bruno, o secretário Dunga, cobra uma participação maior do Estado nos custos da política pública de saúde. E o Estado diz que não deve, porque já faz mais do que a parte dele, porque tem um hospital de trauma. É um assunto bem complexo. Por que a gente não consegue resolver essas diferenças, superá-las? Olha, como eu falei, sempre é uma conta que é alta. E se você for fazer essa contabilidade, quando você fala na parte, por exemplo, de trauma, você diz a responsabilidade do Estado. Mas essa conta do próprio trauma é uma conta que está dentro da conta da prefeitura. Porque aqui nós temos uma saúde plena. Então tem um recurso que já fica, de toda forma, que é destinado para a Prefeitura de Campina, que já fica na conta do Estado por conta da questão do hospital de trauma. Porque qualquer hospital que for construído em Campina Grande, ele tem que passar por essa questão dessa contabilidade que vem do orçamento da Prefeitura. Você sabe que você tem uma comissão aqui municipal de saúde, aí em João Pessoa tem o que? A bipartite. A bipartite tem que aprovar o que acontece aqui. E depois de aprovado aqui e aprovado em João Pessoa, ele vai para a tripartite, que é a nacional. Então é tudo uma conta casada. Quando a gente fala em sistema único de saúde, é um único sistema que atende a União, os estados e os municípios. Então tem que ser integrado. Então é onde tem essa discussão, essa divergência. Eu penso que se você tivesse, de fato, e não é fácil, por conta da questão da política, uma coisa de uma relação harmônica, talvez tivesse que ter uma gestão independente. Os municípios e os estados para sair um pouco dessa ingerência política. A gente viveu isso na pandemia. O que tivemos de problema na pandemia, você sabe que eu não quero ser melhor do que ninguém, mas fizemos um esforço gigante, numa estrutura super arrojada para salvar vidas. Mas tivemos muita divergência, às vezes, de decisão que a gente tentava tomar e o Estado agia contrariamente. Se a gente não tivesse, naquele momento, estruturado o Pedro I, montado a estratégia com a UPA do bairro do Alto Branco, para poder a gente ter uma UPA específica para atender pacientes, a gente tivesse errado mais na estratégia. Não quer dizer que foi a melhor estratégia do planeta, não, mas a gente montou uma estratégia inteligente de separar pacientes, de colocar lá leitos de enfermaria, leitos de UTI, de ampliar, de colocar uma estrutura arrojada. Até mesmo quando a gente ia fazer a hemodiálise ali ao lado do Hospital Pedro I, montou um hospital de campanha com toda a infraestrutura de pedra, cimento e cal, né? Uma estrutura de fato que estava sendo destinada para uma coisa, nós invertemos rapidamente e colocamos mais um apoio, um aporte. E tivemos muita briga naquele período, né, de conflito desnecessário. Porque eu fui, a convite do governador, estava eu e o prefeito Luciano Cartacho na época, o governador convidou, nós fomos a uma reunião no Palácio, lá do Palácio da Redenção, né? É isso o nome de João Pessoa, onde fica o governador. Ou seja, fomos de coração aberto para tentar juntar força, para salvar vidas, que eu acho que era o mais importante, esquecer política naquele período e se unir com um propósito só de juntar as estruturas de Campina Grande, aqui na região, João Pessoa com Luciano Cartacho. Eu recebi no outro dia o secretário estadual de saúde aqui no Hospital Pedro I. No outro dia já foi essa confusão de picuinha, de disse-me-disse, de insulto. Não era para ter acontecido, mas aconteceu. Então isso às vezes atrapalha um pouco. Não é fácil solução também não, por conta da política, mas se acontecesse era muito bom. Politicamente falando, 2025... Desculpa a sinceridade, sabe? Eu estou aqui sendo muito sincero. Eu estou dizendo, assim, do meu ponto de vista, não estou aqui querendo fazer desse bate-papo uma discussão e um debate político. Um cabo de guerra, estou dizendo, né? Pelo meu ponto de vista, do olhar, enquanto vereador que fui, deputado estadual, prefeito, deputado federal, por 2 oportunidades. Você termina adquirindo um pouco mais de maturidade nisso tudo. Politicamente falando, 2025 começou um pouco melhor para Bruno, principalmente na relação com a Câmara de Vereadores. Bruno tinha minoria e sofreu, acho que no último ano de gestão, uma pressão tremenda. Hoje o presidente da casa é Saulo Germano, que é um aliado. O senhor é do seu partido. Como é que é a sua relação com o Parlamento Mirim, mesmo em Brasília? O que é que o senhor
orienta? O que é que o senhor fala a Saulo? Eu sei que ele, inclusive, essa semana vai estar lá em Brasília com o senhor. Ou seja, eu nunca deixei de ser vereador, né? Minha relação é a melhor possível com todo mundo, do meu perfil, da minha personalidade, do meu caráter. Eu acho que eu nunca troco uma boa paz, ou uma paz até com uma certa dificuldade, por uma boa briga. Então a paz é melhor do que uma boa briga. E eu sou de boa relação. E tenho uma boa relação com o Saulo, tenho uma boa relação com o parlamento, com vereadores até que de certa forma são da oposição, mas a gente mantém. Porque como eu passei lá, você de toda forma, e foram 4 mandatos, né, Márcio? Fui 3 vezes presidente da Câmara de Vereadores. E eu acho que foi minha escola, foi minha universidade, foi minha especialidade, foi o meu doutorado, foi na Câmara. E aí eu mantenho essa mesma forma, até mesmo de atendimento. Você diz, você hoje é deputado federal, mas, poxa, às vezes o problema é mais simples do que um problema de mais, uma certa complexidade. A pessoa me procura como se eu fosse vereador. Ontem mesmo morreu uma pessoa em Galante, não tinha o plano pós-vida, o pessoal me ligou para tentar ajudar. E assim é com a cirurgia, assim é com o exame. Eu nunca deixei de fazer isso. Eu nunca deixei de atender. E o senhor gosta, né? Eu gosto porque assim, eu fiz a vida toda, né? Eu acho que porque você sobe no mandato, o poder também tem que subir para sua cabeça. Não é meu perfil. Não me convidem para isso. Eu quero, com as bênçãos de Deus, um dia a gente vai encerrar a carreira política, é natural do ser humano, mas eu quero encerrar do mesmo jeito que eu entrei, com a mesma boa relação, com a mesma simplicidade. Ontem eu não fui porque eu não pude, porque eu tive dois aniversários esse final de semana. O pessoal me chamou, que era o reinício de um racha lá em Galante, me chamou para jogar. Eu só não fui porque tinha um aniversário no sábado à noite. Aí realmente, né, Márcio, aí eu não tenho mais essa energia que você tem, que é muito jovem, para poder você aguentar um aniversário à noite e depois ir jogar no outro dia, ainda tendo um outro aniversário de meio-dia no domingo. Então eu estava um pouco compromissado, não fui, mas meus amigos ficam passando, venha, porque assim, é prazeroso, né? No final do ano eu fiz um rachazinho, chamei só a turma lá de Galante, o pessoal da zona rural, e fomos lá, um pessoal de Catolé de Boa Vista, jogamos, ficamos batendo papo, assim, isso eu faço com muito prazer, sinceramente, não é você fazer por conta da política, você fazer por conta da vida, das boas relações. O senhor espera que Saulo seja um bom presidente da Câmara? Acredito que vai, sinceramente. Por quê? Porque Saulo tem um perfil que eu acho que ajuda, que é de sim, não. Se ele assumir um compromisso, ele honra. Ele até já mostrou isso. Não, eu não sei porque eu não tenho acompanhado não, sabe? Eu não tenho acompanhado, mas eu acho que Saulo é um cara que, de palavra, eu acho que isso aí ajuda. Porque se você tiver que dizer um não, diga um não. Mas se você se comprometer, que honre. Eu acho que ele é de honrar compromisso. Nós estamos chegando na reta Depois final. ele não me assessorou ainda não, para poder fazer essa defesa aqui dele não. Depois você cobra dele. Eu vou perguntá-lo. Agora, a gente está chegando no final do segundo mês de 2025. O prefeito Bruno ainda não montou toda a sua estrutura de governo para o segundo mandato. O senhor participa dessa montagem do governo? O senhor tem sido consultado ou opina? Tem um representante direto nosso lá, que é Alcindor, né, que é do partido, é vice-prefeito. Fica a critério dele. Eu não sou muito de ficar influenciando nisso, você sabe disso. Porque eu acho que você se elege, né, tem que ter um pouco de independência, de autonomia, de liberdade para fazer essas escolhas. A gente tem conversado. Eu conversei com o Bruno aqui já algumas vezes, quando esteve em Brasília também conversei com ele, tem batido um papo, mas assim, eu sempre deixo um pouco mais à vontade. Então vamos falar partidariamente? Tem alguma secretaria do município que vai para o Podemos? Além, obviamente, eu acho que a presença você vai fazer o seguinte, quando você estiver com o Bruno, diz, Bruno, qual é a secretaria que você vai botar à disposição do partido? Aí quando ele me avisar, eu resolvo com você. Porque, assim, o senhor está fugindo do debate, mas assim, puxando então partidariamente, ainda não existe uma definição ainda? Não, não tratei nesse sentido, sinceramente. Estou dizendo assim, desculpa até a forma descontraída, mas porque também para não estar criando problema de... Eu tô querendo fazer com que as coisas ocorram de boa relação, para não estar tendo nenhum tipo de momento que seja inconveniente. Eu tenho uma relação tranquila com o pessoal da prefeitura, com os funcionários. Como eu falei, conversei já várias vezes com o Bruno. Essa fase sempre de início a gente entende que tem que ter
ele ficar um pouco mais tranquilo, porque é sempre um recomeço, embora seja o mesmo gestor, mas é um outro mandato. Então, para ter essa tranquilidade, para poder, de toda forma, e aí eu confio, acredito, que ele vai fazer um segundo mandato ainda muito melhor do que foi o primeiro mandato. Mas eu acho que ter essa serenidade, ter essa tranquilidade é bom, porque senão você está naquela pressão de ter que fazer esse tipo de escolha ou aquela escolha, né? Um pouco mais de tranquilidade para ele tomar essas decisões. E o Alcindor está ali conversando com ele quase que praticamente todo dia. Acho que isso é bom, isso ajuda. E essa relação de respeito, eu acho que ajuda todo mundo. Romero, sentar na cadeira mais confortável do Palácio da Redenção, no cargo de governador, deixou de estar em seus planos prioritários? Não, eu penso assim, eu tenho que fortalecer meu mandato de deputado federal. Porque é através do mandato de deputado federal que você consegue ousar em ter uma outra oportunidade de ser candidato a governador. Quando você é vereador, você pensa em ser prefeito. Para você ser prefeito, você tem que ter um bom mandato de vereador. Você tem um mandato mais ampliado. Você lembra quando eu fui candidato a deputado estadual, eu obtive em Campinas 8.117 votos para vereador. 8.117 votos. É a maior votação da história inteira dessa cidade. Quando obtive essa votação, eu pensei isso. Agora eu acho que eu consigo ousar para ser candidato a deputado estadual. Então eu estou tentando ampliar, e eu tenho ampliado, eu consegui ampliar meu mandato de deputado federal para outras cidades, para outras regiões, fortalecer o nome, e aí vamos discutir isso em 2026. Aí você diz, por que 2026? Porque eu acho que é muito prematuro, acho que isso é um ano de trabalho, de entrega. Vamos focar nessa questão de trabalho, para poder a gente ter um bom ano de 2025 e pensar em 2026, sem imposição, sem arrogância, porque a gente tem que compreender que não tem só meu nome. Vamos aos quadros. Tem o deputado Pedro, que por ter sido candidato tem também direito, e se disser que vai, e aí é uma preferência que ele tem, não é verdade? Porque abriu mão de um mandato para ser candidato a governador. Efraim fala também em ser candidato a governador, tem todo direito, tem mérito, é trabalhador, e tem uma vantagem a mais do que a gente, que é rede de proteção, né? Você vai lá, o cara é trapezista do circo, mas nenhum vai sem aquela rede embaixo, né? Porque se cair, vai no chão direto. Ele está com essa proteção do mandato de senador, que mesmo ganhando em qualquer circunstância, ele tem um mandato até 2030, né? O meu está à disposição também com essas questões todas que eu estou colocando, que posso ser candidato, né? Dessa vez eu estou com mandato, há 4 anos atrás eu não estava com mandato, agora eu estou com mandato, facilita um pouco. Aliás, há 2 anos atrás eu estava sem mandato, agora eu estou com mandato. Você pelo menos tem uma certa musculatura a mais. Vou refletir, vou discutir com os amigos essa possibilidade ou não. E o próprio nome do prefeito Bruno, né? A gente tem que reconhecer que quem passar pela prefeitura de Campinas está habilitado a ser candidato a governador. Já até falei com o Bruno sobre essa questão, assim, nessas últimas conversas com ele. Se for também pretensão dele, ele naturalmente conta também com o nosso respeito e simpatia. O caso, aí você diz, mas prefeito de Campinas. O prefeito de Campinas é conhecido na Paraíba inteira, qualquer que for o prefeito de Campina Grande. E eu acho que ele, claro, tem que refletir e pensar sobre isso, sendo da vontade dele também. É um nome também que tem que estar colocado como eventual, possível, havendo, claro, vontade dele, possibilidade de ser candidato a governador. Após 16 anos desse projeto liderado pelo PSB, Ricardo Coutinho, João Azevedo, o senhor acredita que 2026 é a hora da oposição? Olha, eu acho que é possível, sim. Eu acho que a eleição, você vê que, vamos voltar um pouco atrás, há 2 anos atrás, no período das eleições, ali para outubro, novembro, perdeu as eleições aqui por 100 mil votos. No cenário estadual é muito pouco. É uma eleição empatada, né? 49 a 50, alguma coisa. E foi lançado aos 45 do segundo tempo. Em julho de 2022, né? Em julho de 2022. Em cima das eleições. E quando eu estou falando de 2026, vamos dizer, no início de 2026, que a gente tem pelo menos aí uma definição em relação a isso. Até porque, vamos aos casos. No meu não precisa renunciar, se for Bruno precisa renunciar. No caso de Pedro não precisa, nem de Efraim. Mas você tem que ter uma atitude
para até mudar o comportamento e o direcionamento, fazer um pouco de política mais abrangente. Romero, eu queria agradecer a sua disponibilidade de bater esse nosso papo conosco hoje aqui, dizer que 2025 está começando, cheio de expectativas. O povo de Campina tem expectativas pelo seu trabalho em Brasília, porque reflete, como o senhor mesmo disse, o senhor já começou essa conversa comigo aqui hoje, dizendo, olha, a gente tem isso, porque o custeio é isso, e a gente consegue... Ou seja, o parlamentar passou a ser, nos últimos anos, a terceira mão do prefeito, seja ele de uma cidade grande como Márcio, Campina, como sinceramente, pequena, né? O mandato hoje do deputado federal, para determinadas ações, tem mais força do que um governador. Numa cidade pequena dessa, se tiver um deputado parceiro, ele transforma a cidade. Ele pelo menos permite que o prefeito possa se deitar à noite e dormir. Porque senão muitos não conseguem dormir, porque não tem um recurso suficiente para bancar. Você paga uma folha no dia 30, nesse período aí de final de mês, você já começa a juntar dinheiro para outra, sem saber se vai conseguir juntar o total. Então o custeio resolve esse problema, ajuda esse problema. Pelo menos lhe dá um pouco de serenidade. Então acho que o deputado federal hoje, o senador da República, tem um poder e uma força muito grande para ajudar. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado de coração pela gentileza, pelo convite. A vocês, um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos. Eu tenho uma tesourinha que corta ouro e marfim.